Fala, gente, Bruno Calmito aqui para falar de um assunto que muita gente me pergunta. Mentira, ninguém pergunta não. Mas é importante, fica ligado, é importante. Se você quer aprender inglês, você precisa entender isso aqui. Isso aqui vai acelerar teu aprendizado de uma forma absurda, tá? Coisa que eu não sabia quando eu aprendi e demorei por não saber, tá bom? Que são os pilares importantes para o aprendizado do idioma, tá? E quais são esses, vamos dizer, 3 pilares, tá? A gente tem aqui 3 coisas que são extremamente importantes para você falar bem o idioma e compreender, saber levar uma conversa a nível de fluência mesmo. E quais são eles? Vamos lá. É um vídeo curto, tá? Primeiro deles, vocabulário. Vocabulário. Sem vocabulário, você não conversa. Não adianta. Ah, Bruno, eu sei a estrutura gramatical. Mas se você não souber o vocabulário, você não consegue se comunicar. Essa é a verdade. É importante a estrutura gramatical? Pelo amor de Deus, não vai achar que eu tô falando que não. Ainda mais eu sou chato com isso, tá? Mas, por exemplo, vamos dizer que você quer comprar pão, tá? E aí você chega numa padaria e fala assim, pão. A pessoa vai te entender, não vai? E vai te mostrar onde está o pão, não é? Agora vamos dizer que você aprendeu a falar assim, eu gostaria de comprar, mas você não sabe falar pão. Aí você chega na padaria com a estrutura toda linda, eu gostaria de comprar. A pessoa não vai te entender. Ela pode até chutar, falar pão, leite, sei lá o quê, mas ela não vai te entender. Então, nesse ponto, o vocabulário é mais importante. Tá? Então, desses pilares que eu tô falando, uma coisa aqui que é primordial, a mais importante de todas, vocabulário. Tá? Então, tem que adquirir o máximo de vocabulário que você puder. Eu já até expliquei no vídeo que eu falo como eu aprendi a falar inglês, a importância de como estudar o vocabulário, como sequenciar, tá? Sempre do mais usado para o menos usado. Eu separo por temas, se vocês olharem aí, vocês vão ver que tem os temas de vocabulário lá. Então, vai sempre na sequência certinha ali, tá bom? Mas vocabulário, mais importante. Primeiro de todos, mais importante, vocabulário. Sem vocabulário, você não vai conseguir se comunicar. Tá bom? Depois o que nós temos? Estrutura gramatical. Eu preciso conseguir fazer concordâncias, eu preciso conseguir usar os tempos verbais, né? Senão eu vou estar falando ali meio sem saber se é presente, passado, futuro, aquela coisa louca, vai ficar tudo pelo contexto. Então, estrutura gramatical, tempo verbal, esse tipo de coisa. É importante também. É mais importante que o vocabulário, assim, se a pessoa precisa se virar ali? Não. O vocabulário ali, nesse caso, vai ser mais importante. Mas estrutura gramatical também é muito importante. E em terceiro lugar, eu ia falar lugar, quase falei local, ficou meio que lugar, né? Mas em terceiro lugar, pronúncia. Ah, tu tá brincando comigo, Bruno? Pronúncia. Eu posso falar com sotaque que todo mundo vai me entender. Sim. Mas, será que você tá entendendo quando eles falam com você? Eu até falei também, né, nesse vídeo como eu aprendi a falar inglês, a importância da pronúncia. Não é só simplesmente para você falar de uma forma bonita e bela, não. É porque uma boa pronúncia aumenta o seu nível de compreensão. Essa é a grande verdade. Então, você tem que ter uma boa pronúncia para poder compreender mais. Você falando da forma que eles falam, não vai soar estranho para vocês quando eles falarem. Você sabendo que a palavra escreve de um jeito e se pronuncia de outro, quando você escutar aquela pronúncia, você sabe que é referente àquela palavra específica ali. Então, quando você pensa nos pilares para aprender inglês, você tem esses 3, tá? O mais importante ali, porque sem ele você não vai fazer nada, é o vocabulário. Depois você tem estrutura gramatical. E o terceiro é a pronúncia, porque você pode falar com sotaque e todo mundo vai te entender, mas a pronúncia faz você compreender melhor. Tá bom, Bruno. Beleza. Só isso? Vocabulário, estrutura gramatical e pronúncia. Então, a pegadinha aí. Qual que é a pegadinha? Na ordem de importância, é isso aí. Vocabulário, estrutura gramatical e pronúncia. Mas na ordem de aprendizagem, não. Você não vai aprender o vocabulário primeiro. E aí é que tá o grande macete da parada. O que você tem que aprender primeiro? Pronúncia. Por quê? Alguns motivos. Você tem que aprender a fazer a movimentação correta de boca, língua, posicionamento, né? Movimentação da boca, o que é vozeado, o que não é vozeado, o que você produz com a garganta, o que não. No meu curso, geralmente, as minhas primeiras aulas são de pronúncia, justamente para isso. Para quê? Para eu corrigir algumas coisas que o aluno, de repente, já fala errado e para ele aprender as palavras novas já com a movimentação de boca correta, porque senão ele vai falar errado, vai viciar e tirar o vício é mais difícil.
Outra coisa, quando você faz a movimentação certa da sílaba, aonde a língua vai, ou como a boca fecha, você começa a fazer melhor a conexão entre as palavras. E aí você começa a reparar que o inglês é muito fonético, entendeu? Então você começa a dar ritmo à tua fala justamente pronunciando da forma correta, tá bom? Fazendo a movimentação correta. Então, primeiro de tudo, você tem que fazer a pronúncia. Por quê? Se você vier com vocabulário de cara, você vai aprender essas palavras com a movimentação de boca errada. Quando você tentar colocar na frase, vai ficar toda picotada a tua frase, tá bom? Então, em ordem de importância, o vocabulário é o mais importante, mas em ordem de aprendizagem, a primeira coisa que você tem que entender é como pronuncia, como movimenta a boca, tá bom? Depois disso, na ordem de aprendizagem, aí você tem sim estrutura gramatical e vocabulário. Aí eles vão trabalhar meio que juntos, tá? Por quê? Porque você vai precisar da estrutura para construir uma frase, mas precisa do vocabulário para completar essa frase, entendeu? Então, na ordem de aprendizagem, primeiro vem pronúncia, depois vem estrutura e depois o vocabulário. Só que o vocabulário vem muito conectado à estrutura. A gente aprende o tempo verbal e a estrutura já junto com o vocabulário. Mas se você souber a pronúncia correta, faz a movimentação de boca correta e tem o vocabulário e não tem estrutura, também não adianta. Beleza, você vai na padaria e pede pão. Mas o ideal é você saber fazer o pedido da forma correta. Então, preste bem atenção nisso. Em termos de importância, vocabulário, estrutura gramatical, pronúncia. Em termos de sequência para aprendizagem, pronúncia, estrutura e vocabulário, sendo que o vocabulário vem juntinho com a estrutura. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais dicas aí, é só botar na área destinada aos comentários aí e eu vou respondendo e gravando os vídeos para vocês aqui. Bom, no mais, inscrevam-se, por favor, e bons estudos e até a próxima. Fui!